Como assinante da Rural Business já sabe, estávamos prontos para começar nesta terça-feira, 30 de junho, a segunda temporada da série Corona Money, como lucrar no mercado de proteína animal usando o vírus. O primeiro capítulo já estava pronto quando ontem, 29 de junho, uma notícia tomou conta dos principais jornais do país com títulos como esses. E diante dos novos acontecimentos, decidimos reformular o início da série e transferir o que seria o primeiro capítulo, que tem como título A Ordem é Fechar Plantas Ociosas em Nome do Covid, para 1º de julho, próxima quarta-feira, onde vamos mostrar todas as manobras que tendem a vir por aí para tentar segurar o valor do gado aqui no Brasil. Portanto, o capítulo de estreia hoje é o novo surto de gripe suína está pronto. Mas pode chamar também de Eu Gostei de Mandar em Você. Lembrando que este vídeo foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, diretor aqui da Rural Business, com apoio de toda a equipe de Pecuária de Corte. Pois bem, o mês abril, o ano 2009. Há 11 anos, a agora finalmente conhecida Organização Mundial da Saúde, OMS, e seus reais propósitos, declarava a pandemia de gripe H1N1, que na época ainda era conhecida como gripe suína. O surto global caracterizou-se por uma variante da gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México em meados de março de 2009. Já no registro desses primeiros casos de contaminação pelo vírus, o mundo entrava em alerta, acompanhando com apreensão as notícias sobre o surto da doença em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Acreditava-se que poderia ser a pior epidemia desde a ocorrida em 1977-78, conhecida como gripe russa, e que afetou principalmente crianças e adolescentes. Mas, como os governos de vários países, inclusive do Brasil e dos Estados Unidos, eram socialistas e num mundo muito distante do surgimento das redes sociais e a sua esmagadora força para difundir as informações, foi assim que a imprensa brasileira encarou aquele vírus. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. Como podemos ver, crianças e adolescentes não foram atingidos e estávamos todos vivendo com tranquilidade neste mundo até que anunciaram um novo vírus. E dessa vez era o Corona Money, o vírus que os ditadores mais gostam de espalhar, que os interessados em aumentar os lucros mais amam e é adorado por todos os interessados em derrubar governos. Depois que candidatos a ditadores, principalmente os com poucas chances de reeleição, viram que, em nome do vírus, poderiam mandar você sair ou não de casa, depois de cientistas sérios mostrarem os males que o uso das máscaras causam à saúde humana, mas mesmo assim te obrigam a andar mascarado em ônibus e metrôs lotados, colocando para debaixo do tapete que o problema é a máscara mal utilizada e não o transporte público caótico que esses mesmos políticos, hoje donos da verdade, tinham obrigação de ter melhorado ao longo das últimas décadas? Que tal agora divulgar, principalmente nos países abaixo da linha do Equador, que uma nova pandemia vem por aí? E que tal dessa vez ser um vírus ligado a outro que já aconteceu e que ainda está na memória de todos, gerando um cenário que convença a massa que ainda acredita em tudo que é divulgado na TV e nos jornais a reduzir drasticamente o consumo de carne suína, justamente o tipo mais consumido na Ásia, para a alegria dos importadores asiáticos, pois o volume disponível no mundo desse tipo de carne aumentaria e os preços perderiam força. Que tal chamar a BBC para espalhar por aí que uma nova cepa do vírus da gripe, com o potencial de causar uma pandemia, foi identificada mais uma vez na China, segundo um novo estudo assinado por sabe-se lá quem?
Que tal dizer que essa nova linhagem de vírus surgiu recentemente e que tem os porcos como hospedeiros e que pode infectar seres humanos, como dizem os tais autores da pesquisa? Que tal dizer que os nossos famosos cientistas estão preocupados com o fato de que esse vírus poderia sofrer uma mutação ainda maior e se espalhar facilmente de pessoa para pessoa e assim desencadear um novo surto global? Que tal dizer que essa nova cepa de gripe identificada na China é semelhante à da gripe suína de 2009, mas com algumas mudanças? Que tal dizer que um professor desconhecido até ontem, um tal de Qin Shouchang, e seus colegas que estudam essa nova cepa avisaram ao mundo que devemos ficar de olho nesse novo vírus e batizá-lo de G4EA-H1N1, alertando que ele pode crescer e se multiplicar nas células que revestem as vias aéreas humanas? Que tal mostrarmos evidências de infecção recente em pessoas que trabalhavam em frigoríficos e na indústria da carne suína na China? Será que vamos ver a massa de consumidores freando a demanda por essa carne que os asiáticos tanto amam? Será que vamos ver os preços no mercado internacional caírem? Diante dos últimos acontecimentos, a resposta é sim. Afinal, ainda hoje, mesmo depois de estudos sérios que provam que vírus sempre acontecem e que apenas pessoas com saúde debilitada precisam tomar mais cuidado, mesmo assim políticos corruptos, travestidos de ditadores, descobriram a mais competente arma de controle de massas: a ignorância humana. Até o fechamento desse primeiro capítulo, o governo brasileiro, por exemplo, ainda não havia divulgado os novos dados de exportações de carne suína dos frigoríficos brasileiros. Mas mesmo tendo apenas os dados de janeiro a maio deste ano, o estudo gráfico desenhado pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business mostra o quanto a demanda para exportar carne suína aumentou no Brasil nos últimos tempos. Tomando como referência o intervalo de janeiro a maio, fica clara a explosão do volume exportado para o mercado chinês, principalmente no último mês de maio, que registrou uma alta de 52,1%. Veja que em relação a 2019, as vendas dos primeiros 5 meses do ano aumentaram em 90,9%. E neste gráfico você tem um panorama muito claro do que os importadores chineses estão fazendo no Brasil. Eles já respondem por 68,7% de toda a carne suína exportada a partir de plantas frigoríficas localizadas no país. Ano passado, eram 48%. E toda essa movimentação gerou uma receita recorde, tanto em dólar como em real. Entre os meses de janeiro a maio de 2020, esses embarques geraram 619,54 milhões de dólares, ou 128% de aumento em relação a 2019. E que, graças ao câmbio, se traduziram em 3 bilhões e 10 milhões de reais, 189% acima do visto no mesmo intervalo do ano passado. Mas, olhando gráficos como estes, nós vamos transportar você agora para a cadeia do dirigente de uma empresa importadora chinesa de carne suína. E que, por ser um regime comunista, muito provavelmente você já sabe que só está lá porque o Partido Comunista Chinês te colocou lá, certo? Pois bem, na hipótese de você estar nessa posição, eu te pergunto, estaria ou não interessado numa agenda que possa diminuir o consumo no Ocidente da carne mais amada pelos asiáticos? Você estaria ou não interessado em baixar o valor da tonelada da carne suína no mercado internacional? Estaria ou não interessado em baixar o valor da carne suína lá na China, já que é um item muito importante para controlar a inflação? Em tempos onde muitos estão cultivando a ideia do "eu gostei de mandar em você", fica fácil entender onde se quer chegar com mais essa conversa de um novo vírus da gripe suína. Esperamos, que com o primeiro capítulo da segunda temporada da série Corona Money, parte da população desse planetinha chamado Terra lembre de colocar em prática uma velha frase em latim, que por muito tempo foi usada em ginásios de esportes Brasil afora, e que diz: mens sana in corpore sano, ou uma mente sã num corpo são. Diante dos últimos acontecimentos, depois de tudo que você viu e ouviu por aí, tentando fazer com que principalmente a sua mente adoeça,
já que a possibilidade do seu corpo adoecer junto é de 100%, que tal colocar em prática o que muitos querem que você esqueça? Já que o que eles desejam mesmo é aumentar os lucros e, mais uma vez, te controlar. Por isso mesmo, que tal espalhar por aí na mídia internacional a existência de um novo vírus com o poder de gerar uma nova pandemia? Para você que esqueceu que uma mente sã num corpo são não te deixam cair em conversinha fiada de gente interessada em ganhar mais dinheiro em cima da miséria e do medo humanos, esperamos ter colaborado para que entenda de uma vez por todas que tem muita gente por aí hoje tentando transformar esse gigante chamado Brasil numa Venezuela do centro. Pois a Venezuela do sul, que é a Argentina, essa já foi conquistada. E, por favor, mostre a todos que te cercam que definitivamente só com uma mente sã e um corpo são, e claro, com informação profissional, investigativa e isenta, é que vamos conseguir sobreviver. Avante, agronegócio do Brasil. Avante, Brasil. E não perca nesta quarta-feira, 1º de julho, o 2º capítulo da série Corona Money, como lucrar no mercado de proteína animal usando o vírus. Lembrando que os próximos capítulos estarão disponibilizados apenas para os assinantes de uma das plataformas de informação da Rural Business. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.